Onde eu tenho hoje a especialista de mercado de grãos da Stonex, a Ana Luísa Lodi. A gente vai falar um pouquinho sobre a estimativa para a safra global de grãos. Oi, Ana, tudo bem? Bom dia. Olá, bom dia. Bom, o que você tem para me contar aí? Porque a gente está tendo uma série de problemas aí com guerras. A guerra Ucrânia-Rússia mexe diretamente com a produção global de grãos, já vem mexendo. A própria Covid, durante 2 anos e meio, 3 anos, também fez com que esse mercado tivesse uma reviravolta e uma mexida. O Brasil continua aí com safras boas, preços que estão ruins para o produtor, mas em matéria de quantidade, a produção vai muito bem. Eu já te dei o gancho aí, agora você começa. Tá bom, bom dia. Realmente, apesar de todas as preocupações que a gente tem aí com questões de conflitos, questões geopolíticas, as perspectivas, tanto para a soja quanto para o milho, né, nessa safra 23-24 no mundo, por enquanto são perspectivas de produção favorável, né? Então, a gente está colhendo a safra dos Estados Unidos agora, e a despeito de algumas questões climáticas que afetaram a produtividade por lá, ainda é um resultado bastante robusto, né, essa expectativa para a safra dos Estados Unidos. E só uma diferença aí entre a soja e o milho, no caso dos Estados Unidos, é que o balanço americano de oferta e demanda está mais apertado, né? No caso do milho, a situação aponta aí para aumento de estoques nessa safra 23-24 nos Estados Unidos. Mas no mundo, por enquanto, né, as estimativas apontam aí que a produção vai crescer mais que o consumo nessa safra 23-24, e um dos condicionantes principais disso é a safra aqui no Brasil, né? A gente está começando a safra ainda, mas por enquanto com perspectivas positivas para a soja, que pode alcançar um novo recorde, e para o milho a gente ainda tem algumas dúvidas para a safrinha, que só vai ser plantada aí no ano que vem. Bom, você já adiantou o assunto, mas a minha próxima colocação para você é a importância do Brasil como player, como jogador nesse mercado, nessa safra mundial de grãos. Eu me lembro, a gente sempre comenta aqui, eu até comentei com o Silmar agora, num trabalho que eu fui fazer de media training ontem, você sempre comenta que 30 anos atrás o Brasil era um importador de alimentos. Hoje é um exportador e responsável aí por algo em torno de 25% a 30% do alimento consumido no mundo, alguns em escala maior ainda. E nós também tivemos aí problemas de clima, né? Chuva demais num canto, seca demais no sul, por exemplo, 3 anos de estiagem no Rio Grande do Sul, que agora está debaixo d'água por conta do El Niño, né? Isso tudo acaba pesando, mas ainda assim a gente tem uma grande produção que pode equilibrar esse mercado, né? Isso se deve aqui à tecnologia, ao avanço das pesquisas. Define esse mercado, esse crescimento assombroso que nós tivemos, que é um salto. Em 30 Sim. anos você dá uma virada assim, é um negócio muito rápido, né? Muito Sim. novo. Sim, é uma combinação de fatores, com certeza avanços tecnológicos, técnicas de manejo, sementes mais resistentes, mais produtivas, tudo isso aí contribui. E o Brasil também tem a questão da área, né? O Brasil, ele é um país entre os grandes produtores em escala comercial de grãos. O Brasil ainda tem espaço para aumentar a área, porque a gente aqui no Brasil conta com muita área de pastagem pouco aproveitada, degradada, né? E a gente tem visto isso nos últimos anos, por exemplo, esse ano a perspectiva de aumento de área de soja é mais moderada, porque os preços estão mais baixos, mas nos últimos anos aí a gente veio crescendo a área de forma importante. Então, além de crescer produtividade por causa de tecnologia, que vão surgindo aí, aumentando o potencial produtivo, a gente também veio crescendo a área, né? Isso também ajudou a colocar o Brasil no protagonismo da produção mundial e também, consequentemente, da exportação mundial. Bom, na lei de mercado a gente sabe que quanto mais é preço menor. E para o produtor, isso também tem influenciado ultimamente. Muita gente não está contente aí com preços de milho e soja, e o próprio Silmar comentou agora com relação à cana-de-açúcar, que não é
o nosso problema aqui, mas entre os contratos que os arrendadores de terra têm com os que arrendam, né? Aqueles que arrendam com os que tomam a terra e usam ela e pagando uma taxa. Isso preocupa um pouco, porque pode desestimular crescimento. Não, é uma preocupação sim, né? No caso da soja, a gente já tem uma perspectiva de crescimento de área esse ano aí de 2,7%, ainda um crescimento, mas em comparação aos 2 anos anteriores aí, por exemplo, é um crescimento bem menor. A gente cresceu 6, 7% área plantada nos anos anteriores. Aí no caso do milho, que a nossa maior produção fica aí na segunda safra, após a colheita da soja. A gente não divulgou números ainda para a safrinha do ano que vem, a 23, 24, mas a gente já tem aí alguns comentários, algumas estimativas de outras instituições indicando que a gente pode ter queda de área de milho, né? E uma outra questão mesmo aí, independentemente do tamanho da área, mesmo se não cair, não deve cair aí de forma significativa. A gente ainda deve ter uma área importante de segunda safra, mas a gente está vendo aí também os produtores, né, comentários aí em investimentos menores. Então, porque realmente esse cenário aí do preço, da queda de preço em 2023 apertou muito a margem da produção. Me permite interromper você aí para não perder como a gente diz, o fio da meada, né? Para não perder. Eu ia tocar num ponto que é exatamente esse. O preço baixo desincentiva a produção e também os investimentos. E a gente sabe que os fertilizantes têm um peso fundamental nisso. Se você tem preços bons, você faz uma boa adubação. Muitas vezes, se você não tem preços bons, você deixa a terra um pouco carente de adubação, não põe aquilo que tinha que colocar, tem uma produção menor, mas não perde tanto ou pelo menos empata. Essa é a equação. E aí fica difícil entender como é que funciona o mercado de fertilizantes, porque ele é global e ele sofre várias influências. A própria guerra Rússia-Ucrânia agora, e Israel e palestinos, são 4 países que têm fornecimento diretamente ligado à nossa indústria alimentícia animal ou então à indústria de fertilizantes. São importantes fornecedores de matéria-prima. Vocês lançaram um curso agora que ajuda as pessoas, um curso online, que ajuda as pessoas a entenderem como é que funciona essa balança ou esse vai e vem aí do mercado de fertilizantes, que tem vários componentes. Acabamos de falar aqui que a guerra mexeu com tudo, né? Que curso é esse? Realmente a gente está lançando um curso aqui do mercado de fertilizantes, um curso bem completo, que vai falar aí tanto da oferta quanto da demanda, caracterizar onde produz, onde consome, né? O que mais consome. Então, realmente é um curso aí para entender, para conhecer o mercado de fertilizantes e, com certeza, esses aspectos que afetam o mercado de fertilizantes, como você mesmo citou, os conflitos, guerra na Ucrânia, questão agora em Israel, também são abordados. É um curso aí que a gente está bastante otimista aí com o conteúdo que a gente vai divulgar para quem tiver interesse. E para quem tem interesse, vai buscar informações onde? Em que endereço? Se vocês podem acessar o site mercadosagricolas.com.br e lá a gente tem mais informações sobre o curso. Bom, voltando ao nosso tema, então. Apesar dos pesares, né, das variações climáticas em vários pontos do mundo, nós temos aí boa safra, o que significa que não deve faltar soja e milho, né, apesar da agravante que nós demos, que na quantidade o preço baixa. Sim, por enquanto essa é a perspectiva, mas eu sempre gosto de ressaltar que o clima, né, por mais que a gente esteja em El Niño aqui na América do Sul, que geralmente é positivo para as nossas safras de grãos, as áreas do norte e do nordeste aqui do Brasil podem ter aí um impacto negativo do El Niño que é a seca, né? E além disso, o clima usual a gente precisa acompanhar, a gente está ainda muito no início da safra, então a gente vai ter alguns meses aí realmente de definição. Com as informações que a gente tem hoje, o cenário é positivo, mas o clima aí é central nos próximos meses. Legal. Então tá bom. Agradeço sua participação aqui no nosso programa, porque como todo mundo, como você e todo mundo, todos preocupados com a questão do El Niño e Laninha. Laninha dominou nos últimos 3 anos, né? E aí El Niño ficou bravo demais
e chegou com uma fome lascada, podemos dizer, porque está chovendo demais. Isso também não é bom. Em compensação, botou laninha lá de castigo no norte e nordeste do Brasil e estamos numa seca brava na Amazônia, que é uma grande bacia hidrográfica brasileira e uma das maiores do mundo. Então a gente vai saber daqui a pouquinho sobre essa ira do El Niño contra a sua irmãzinha Laninha. Para quem quiser mais informações com vocês aí, www.mercadosagricolas.com.br. Ok, agradeço a sua participação. Muito obrigado e um ótimo dia. Eu que agradeço. Um ótimo dia a todos.